Para ser um bom profissional na área da Libras, eu considero três questões importantes. A primeira delas é você saber Libras, ser fluente nessa língua. Tanto para o professor quanto para o intérprete de Libras é fundamental que você conheça essa língua para ensiná-la e também para atuar junto dela e fazer essa tradução e interpretação entre esses dois públicos, o ouvinte e o surdo. Também eu considero importante que você tenha formação. Hoje nós temos a formação a nível de graduação tanto para formar professor quanto para formar intérprete de Libras, como também outros cursos complementares que você pode fazer para se tornar um tradutor e intérprete de Libras. Então é importante que você tenha esse conhecimento acadêmico para que você possa atuar e entenda melhor sobre essas duas áreas. E o terceiro ponto é que você tenha atenção para as questões culturais que envolvem a comunidade surda. Então esses sujeitos têm uma cultura e que é muito importante que você esteja atento a isso e que você conheça esse mundo e seja assim um sujeito bicultural. Uma vez que você vai ensinar para esse público, vai ensinar sobre esse público, como também você vai intermediar a comunicação enquanto tradutor e intérprete de Libras entre esses dois públicos. Então tenha atenção a essas questões que envolvem a cultura surda. Então eu considero esses três pontos importantes para se tornar um profissional da área de Libras. O mercado de trabalho na área do ensino da Libras ele enfrenta algumas dificuldades. Apesar de nós termos em Belém a formação nas três universidades públicas, a formação de professor de Libras, ainda assim nós encontramos dificuldades para encontrar empregos ou vagas de trabalho nessa área, uma vez que nós não temos o cargo criado tanto no município quanto também no estado, então o que dificulta que a gente possa concorrer a concursos públicos, por exemplo. Então a gente encontra vagas ainda em alguns espaços privados, instituições privadas, ou então em alguns municípios do Pará que já ofertam a disciplina Libras na grade curricular, como Castanhal, por exemplo. Então, em alguns poucos municípios, o professor de Libras ainda tem a oportunidade de trabalho. Muitos desses profissionais que se formam enquanto professor de Libras acabam indo para o campo da tradução e interpretação, que diferente do ensino da Libras, é um campo que está em crescente. Porque, diante dessa visibilidade que nos últimos anos tem acontecido, muitas empresas, eventos, organização de eventos, têm se preocupado com a questão da acessibilidade. Então sempre se preocupam em convocar os intérpretes para atuar. Então você acaba tendo várias oportunidades de trabalho em diversas áreas, da saúde, do jurídico, educacional principalmente. Então diante dessa visibilidade, também dessa preocupação com a inclusão atualmente, se tem uma preocupação maior com a contratação de tradutores e intérpretes. Então é um campo, se compararmos ao ensino de Libras, é um campo que as oportunidades elas são maiores, então você consegue aí ter uma estabilidade até melhor do que enquanto professor de Libras aqui na nossa região.